Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração para a energização do nosso planeta, para a nossa energização, para a nossa evolução e crescimento. Assim, juntos, oramos em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai. Todos doam aquilo que podem e recebem o que precisam. Vamos respirando fundo. Eu esqueci de dizer que hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Vamos respirando fundo, vamos nos harmonizando, se tranquilizando, procurando o nosso Pai Divino na nossa intimidade mais profunda. Respirando profundamente, soltando lentamente. E assim, todos juntos, orando em prol do bem e do bom, sintonizado com o princípio sagrado, nós podemos fazer as grandes maravilhas, doando o nosso material para a espiritualidade utilizar aonde necessitar. Nos ligamos também aos nossos irmãos cristificados, representantes do nosso Pai nas mais diversas esferas do nosso universo. E nos ligamos a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham e atuam aqui no nosso planeta. Mensageria Divina, a corrente médica, corrente socorrista, a de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, em nossos guias, anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Agradecendo ao Pai a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, está iniciada. Vamos à primeira oração de hoje, é uma poesia, O Triângulo Imortal. O Triângulo Imortal. Fique com a verdade, o amor e a virtude. Pratique a lei de Deus, o Cristo e a revelação. Porque fora desse triângulo perderás em plenitude. Estarás praticando o mal, forjando para ti a desolação. A lei de Deus fulgura o poder da moral. O Cristo modelo brilha o serviço divino. Na revelação há consolo, de advertência e manancial. E com o triângulo todo forjarás o teu glorioso destino. Marche com o triângulo que jamais morrerá. Procure imitar o Cristo no amor que gera a unidade. Através da sadia revelação, o Pai Divino te ilustrará. E com o triângulo vivendo, presto atingirás a finalidade. A vida na carne é transitória e passageira, porém as consequências não o são. Tu as levarás. As tuas obras te marcarão, elas são a tua sementeira. E serás feliz ou não, porque dela mesmo é que tu colherás. És um Cristo, verbo ou uno em preparo, pois o vós sois deuses não foi ensinado em vão. O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o teu anteparo, que muito ensina da lei de Jesus Cristo e da pura revelação, graças a Deus. Graças a Deus.
nós estamos, é a primeira parte, né? Sempre é uma parte do estudo doutrinário. Então, nós estamos estudando a Suprema Lembrança Crística, que é o capítulo 17 do Evangelho Eterno. Então, hoje nós estamos na página 121. Começamos com o item 14. O que esse item diz? A parte de Deus, como já indicamos, perante a humanidade, filtra-se através das leis regentes, dos elementos e dos fatos. Mistérios e milagres são argumentos de tolos, ou de espertalhões que exploram os tolos. Em natureza é assim, e todos podem reconhecer o Criador, através da criação, da qual todos são parte e relação. Só Deus é Pai, o mais tudo pertence a uma única irmandade, né? Então isso é tão importante a gente entender, né? Que tudo em Deus filtra-se nas leis regentes e fundamentais. Quando a gente fala do princípio, do tudo, do todo, e todos aqueles que trabalham em prol do bem e do bom, os nossos irmãos cristificados, os representantes do nosso Pai, na realidade, eles vivem através do quê? Das leis de Deus, né? Essas leis que regem tudo, regem toda a parte material do universo, né? Todas as leis físicas, químicas, biológicas, matemáticas, todas essas leis. E o comportamento, a conduta, são as leis espirituais. O nosso Pai não trabalha de forma que eu gosto de você eu ajo de uma forma e para você outra. Não, ele é perfeito e igual em todos os seus atos. Na realidade, eu não poderia usar o termo perfeito para Deus, porque Deus é a essência divina, Ele é o todo. Nenhuma perfeição seria tão perfeita, né? Sendo redundante. Mas todas as leis foram geradas exatamente para que não houvessem erros e abusos entre irmãos. Por isso amai-vos uns aos outros, o respeitai-vos uns aos outros. A diferença é que irmãos que já estão mais evoluídos, que já desabrocharam mais esses conhecimentos e outros não. Espíritos que estão mais ligados a essa parte espiritual, que já entenderam o que é amar, o que é comunhão, o que é coletividade, e outros que acham que é importante ainda a parte material, que só isso basta. Mas todos são filhos de Deus. E quando cada um cumpre os seus deveres positivos, recebe as suas pagas positivas. Quando a gente faz erros, cada um erra. Esses erros, eles são proporcionais ao conhecimento, porque o Pai sendo o todo e a justiça ao máximo, ele cobra conforme a capacidade intelectual de entender, o seu filho entender. Eu uso um exemplo, muito tempo que eu já falo sobre esse exemplo, bem simples. Uma pessoa com pouco conhecimento espiritual está passando por necessidades. Ela, com muito amor, com muito carinho, encosta numa pedra e pede ajuda. Se ela realmente tiver aquela ligação e aquilo está abrindo alguma coisa para ela, a espiritualidade vai se abrir e vai dar essa ajuda para ela. Se eu, que tenho esse conhecimento, que eu não preciso de paus, de pedras, que eu não preciso acender velas, que eu não preciso dar 3 pulinhos, que eu não preciso jogar flores ou comprar objetos, né? E simplesmente me ligar com Deus e pedir que o melhor aconteça. Se eu entrar na frente de uma pedra ou abraçar uma árvore e pedir uma ajuda, mas não na essência, mas pedindo pela
pela coisa material ali da pedra, da árvore, eu vou tomar um karma negativo. Porque eu já sei que eu não preciso daquilo, porque Deus está dentro de mim. Então, é importante a gente entender isso, que o nosso conhecimento, porque nós evoluímos. E assim, a gente não pode julgar os nossos irmãos, porque muitas vezes a gente não sabe, porque nós não temos a capacidade de saber qual é o nível de entendimento daquele irmão. Ah, olha que besteira que ele fez, é um burro, é um idiota. A gente não pode agir dessa forma. Porque ele, naquilo talvez ele não tenha o conhecimento que eu já tenho. Ele não desabrochou isso. Porém, ele pode ter desabrochado outros itens de conhecimentos fantásticos que eu não desabrochei. Aí é o respeito entre irmãos. E se nós já fôssemos mais inteligentes como humanidade, unidos, né? Nós iríamos olhar o que cada um tem de melhor e usar em prol da coletividade. E aí ia ser maravilhoso. Então, quando aqui diz que o nosso Pai, ele se filtra através das leis regentes dos elementos e dos fatos, isso é tão importante, porque a gente entende que ele está em tudo, a gente sabe disso. Mas a gente consegue trabalhar através das suas leis. E isso nós geramos bons frutos quando a gente faz a coisa certa, né? E é isso que os espíritos cristificados fazem. Eles vêm viver essas leis, eles vêm atuar em função delas, eles filtram o nosso Pai para que nós possamos entendê-los. Mas ela está filosofando muito. É verdade. Mas essa filosofia, se a gente parar e pensar, é lógica. Porque a gente não pode esquecer. Deus é inteligência pura, é lógica pura, é matemática pura, é física pura, é química pura. É tudo desde a sua base, os mínimas partículas e detalhes até os máximos espaços e universos e assim por diante. Então é importante entendermos que nada em Deus é por acaso, nada acontece sem que tivesse tudo muito bem programado. E aonde está o nosso livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio está. O nosso Pai, ele é o eterno presente. Então, ele sempre sabe de tudo. Nós nos programamos para fazer alguma coisa. E, infelizmente, nós mudamos o nosso rumo por ignorância, por vontade, por querer mesmo. Falar, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Eu vou responder por isso. O nosso Pai, ele sabe exatamente aquilo que nós vamos fazer de errado. Ele é o eterno presente. Os outros espíritos não, eles vão estar trabalhando em prol para a nossa ajuda, para a nossa evolução, para o nosso merecimento e o nosso crescimento. E eles também estão ali porque eles também estão precisando evoluir, aprender alguma coisa. Então é o conjunto, como nós às vezes fazemos essa parte, estamos desencarnados ajudando nossos irmãos. Mas existe o livre-arbítrio, ele é relativo, porque tem determinadas coisas, se a gente tem de passar, a gente vai passar. Pode ser mais brando, porque a gente melhorou algumas coisas no decorrer da encarnação, pode ser mais pesado, ou pode ser também de bênçãos divinas. Então, cada um tem o seu. Mas é para tomar decisões, é para lembrar da existência divina, é para entender que tudo tem um porquê. Então, quando a gente passa por situações e se liga com Deus, em vez de bravejar, em vez de brigar, em vez de xingar, achar que não merecia aquilo, é se ligar como o Pai e começar a fazer uma conversa íntima de verdade. O que eu tenho de aprender com isso? Por que eu passei isso? Né? Que eu passe
ou forças, eu preciso de forças para passar por isso. Porque quando a gente pede, o céu se abre e a ajuda vem. Não que a gente não vá passar, mas a gente começa a entender o porquê e as coisas facilitam no nosso mental. Não, isso é muito importante para a minha evolução. Em vez da gente se sentir prejudicado, triste, se a gente se sentir em desvantagem, a gente começar a procurar o fundamento das coisas, elas mudam e as coisas acontecem, né? Então, vamos pensar nisso, de verdade, porque isso faz muita diferença para a nossa evolução e para o nosso crescimento, né? O item 15. Doutrinariamente, sempre é bom frisar a lei de Deus e a modelagem do Cristo. São as bases morais e modelares inderrogáveis. A lei ensina a conduta moral, fora da qual ninguém jamais triunfará. E o Cristo representa o exemplo vivo, o modelo de conhecimento, obediência, simplicidade, mansidão e humildade, renúncia e ressurreição total na glória crística. É a base, as leis morais, o divino exemplo de Jesus, né? E agora, o que eu achei que eu vou repetir, o Cristo representa o exemplo vivo, o modelo de conhecimento, obediência, simplicidade, mansidão e humildade, renúncia e ressurreição total na glória crística. É o comportamento como nós devemos viver. Se nós todos fôssemos mais mansos, mais humildes, e a grande humanidade tivesse o conhecimento da vida eterna, ou seja, a gente não morre, a ressurreição, né? Que planeta é esse? Que mundo maravilhoso que nós viveríamos. Então é isso, é a conduta, são as leis morais, é a forma que Jesus viveu, como ele nos ensinou. Ele é o divino exemplo de conduta. Essa é a importância e isso que nós precisamos pôr na nossa cabeça, pôr no nosso coração, que é isso que nós temos de viver. O que são uma raiva, o que são uma tristeza de um ano que seja, em relação à eternidade? Por que eu vou ficar com tanto ódio, sentir coisas negativas perante os nossos irmãos, se nós temos uma eternidade porque nós vamos ter de tentar ressarcir isso? Quando as pessoas têm essa consciência, elas vão começar a olhar o próximo de uma maneira diferente. E nós precisamos, essa humanidade precisa olhar dessa maneira diferente. Respeitar o próximo como a si mesmo, deixar que as diferenças, em vez de fazerem essas serem diferenças, serem pontes, porque aí nas diferenças a gente aprende, a gente cresce, né? O não entender a pessoa não quer dizer que eu não goste, eu só não entendo porque o ponto de vista é diferente. Então precisamos mudar isso, precisamos começar a respeitar a individualidade do próximo, mesmo que ele pense totalmente fora da caixinha que eu penso. Mas é um próximo e é meu irmão. Então, vamos parar e pensar nisso. Essa parte dessa suprema lembrança crística, cada item, faz a gente pensar muito em vários pontos, sempre com base na lei, no divino exemplo, mas é para a gente se unir,
para a gente se respeitar e se olhar de verdade como uma única humanidade, a humanidade da Terra, né? Esse planeta maravilhoso, eu já falei isso várias vezes e continuo falando que eu não canso de ver como ele é lindo, esse nosso planeta. E como poderia ser tão melhor. Nós recebemos tudo, tudo que a gente precisa para a nossa evolução. Tudo, tudo, tudo. Está dentro de cada um de nós. Depende de nós querer e fazer essa diferença. Para pensar, né, gente? Então, o trabalho da parte doutrinária de hoje, eu paro por aqui. Amanhã a gente continua, amanhã é sexta-feira, né? E ainda vamos ter, eu acho que a semana inteira da semana que vem ainda nós continuamos nesse item, né? Agora vamos continuar o nosso trabalho fazendo as energizações. Hoje, quinta-feira, vamos nos ligar com Deus na nossa intimidade mais profunda e vamos fazer os nossos pedidos. Eu gostaria só de convidá-los a fazer os pedidos mais espirituais. Claro, depois façam os materiais, mas aquele de melhor discernimento, de melhor aprendizado, que tenham mais oportunidades de evolução e crescimento espiritual, que é tão importante. Claro que depois façam os seus pedidos de ordem material, espiritual e sentimental, profissional, médico. Gasguei com a água. Vamos nos ligar a Deus. Vamos também pedindo limpezas e proteções nas nossas casas. Nos nossos ambientes de trabalho, nos ambientes comerciais que frequentamos. Expandindo esses nossos pedidos de casas, ambientes comerciais também, vamos expandindo para o planeta inteiro. E assim também pedimos bênçãos a todos os nossos irmãos do planeta que estão sofrendo males físicos e espirituais.
Vamos aproveitar que a espiritualidade toda está agindo aqui no nosso planeta e vamos fazer a fluidificação das águas. Pedindo que essas águas sejam fluidificadas em todos os níveis, em todos os tipos, águas simples, águas compostas, águas de estado sólido, líquido e gasoso, as águas dos nossos corpos e dos corpos de todos os espíritos do nosso planeta. Pedimos bênçãos para as águas das nossas casas, as caixas d'água, os copos, as jarras, as águas das nascentes, das represas, dos aquíferos, as águas utilizadas pela espiritualidade. Pedimos bênçãos divinas a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que atuam no nosso planeta. E que vamos pedir as bênçãos para os nossos irmãos que atuam em hospitais, em casas de saúde, casas de recuperação, irmãos que trabalham em prol do bem e do bom, que ajudam o próximo. Pedimos bênçãos a todos os doentes do planeta, que se sintam amparados e acariciados pela espiritualidade e que se abram para receber as boas energias. E vamos fazer a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos todos nos unindo e nos elevando para encontrarmos os nossos irmãos energizadores do planeta que estão fazendo esse trabalho importantíssimo nesse momento
e juntos fazermos todas as energizações. Aqui algumas mediunidades. A Roseli Amorim colocou boa noite a todos e gratidão pela oportunidade de estarmos juntos. A Kátia, as mentes de muitos encarnados e desencarnados são tocadas, graças a Deus. Ela continua, a solução das questões da vida está dentro de cada um. Sabe as palavras do nosso Mestre Pai, graças a Deus. Ela continua, vejo uma grande limpeza, flores como hortênsias, lírios e rosas brancas enfeitam o ambiente astral, lindo. A Desirê, senti hoje uma retirada muito diferente de ectoplasma, intensa, fazendo todo o corpo vibrar, graças a Deus. A Kátia, imposição de mãos em nós e muitos que fazem seus pedidos e têm boas ligações e boas intenções. Vejo uma enfermeira repleta de movimento e atendimentos, muitas faces sorridentes, graças a Deus. A Desirê agora, vejo também muitos tratamentos em pulmões, bastantes escurecidos e lentamente começaram a se recuperar com os pedidos feitos e distribuição de ectoplasma, graças a Deus. Então, juntos agora, vamos pedir por toda a nossa humanidade, formada de encarnados e desencarnados. Eu com números assim, eu não gosto, eu gosto de fatos, decorar números, mas é alguma coisa em torno, se eu estou falando alguma besteira, por favor me corrijam, 70 bilhões, 70 e poucos bilhões são encarnados e desencarnados, somos 7, né, bilhões encarnados, né? Então, é importante, é um número muito grande, né? Essa é a população planetária. Vamos pedindo bênçãos aos nossos irmãos que estão chegando à carne, aos nossos irmãos que estão terminando a jornada, aos nossos irmãos que estão trabalhando fora da carne e aos irmãos que estão trabalhando na carne. Ou seja, pedimos bênçãos duplas para todos nós de novo, para toda a humanidade. Pedimos bênçãos para todas as faixas espirituais do planeta e pedimos bênçãos para tudo que é material do planeta. Todas as energias que são as células, moléculas compostas, né? E todas as faixas espirituais. Pedimos bênçãos divinas a todos aqueles que são mestres, professores, doutores, que ensinam outras pessoas, que sejam mais humanos, menos arrogantes e que entendam as limitações de cada um e que sejam, já que estão na frente, sendo professores, que sejam grandes exemplos. E também agora a todos os dirigentes do planeta, falando materialmente, que sejam mais altruístas e menos egoístas. Pedimos isso diariamente, mas é tão necessário. Vamos batendo, é que nem uma água batendo numa pedra. Depois de muito tempo até vai conseguir entrar alguma coisa. E é isso que nós tentamos fazer.
jogando muita energia para que as pessoas, quem sabe, não se acordam e aí trabalham em prol da humanidade, de verdade. E agora aquele momento maravilhoso, todos nós juntos, abraçados, num só ideal. Nos ligarmos ao nosso planeta e jogar toda aquela energia que nós podemos jogar de amor, de bons sentimentos, de fraternidade, de união, de forma que essa energia profunda de amor gere ondas e vibre no planeta inteiro, causando maravilhosas explosões divinas. E juntos nessa união, nesse abraço, nessa fraternidade que nós estamos e atrás de nós, espíritos maravilhosos dando bênçãos divinas a nós, né? Vamos pedir que sejamos sempre bem intuídos para trabalhar em prol do bem e do bom e que nós também estejamos prontos a receber isso e aceitar isso, porque nós não somos nada se eles não nos ajudam, não nos ensinam, não mostram o caminho. É importante a gente entender que ainda no nosso nível de conhecimento nós precisamos muito da boa espiritualidade, muito, muito, muito. Então nós temos de agradecer muito a Deus de ter enviado esses espíritos maravilhosos para nos advertir, para nos ensinar, né? A Simone Lameiro mexendo intensamente no meu plexo solar. Ela continua flores brancas distribuindo pelo planeta. A Kátia, nosso mestre Elias, muito introspectivo. Cada um que participa dessa oração colabora em profundo respeito, graças a Deus. A Simone, gratidão pelas sábias palavras de hoje. A gente tem de agradecer mesmo a Deus por elas. A Kátia, o planeta recebe bênçãos divinas, graças a Deus. O Sampaio, graças a Deus por estarmos novamente juntos em oração. Verdade, juntos somos mais fortes, juntos aprendemos e conseguimos trocar os nossos conhecimentos. E aí nós nos fortalecemos. Vamos partir para o final do nosso trabalho de hoje, agradecendo a todos os nossos irmãos espirituais que tanto nos ajudaram, aos nossos irmãos da carne, que também cada um fez a sua parte. Agradecemos a todas as legiões angélicas, aos nossos irmãos cristificados. E vamos agora agradecer ao nosso Pai. Lembrando que amanhã às 14h, às 14 horas, no Divinismo, a Érica e o Jorge vão fazer a oração de energização do planeta. E nós estaremos aqui às 8 horas para o nosso trabalho diário da energização do planeta aqui no Divinismo Perdizes. Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido o bem, dando muitas graças a Deus e agradecendo muito
a todos os nossos irmãos. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. A Kátia colocou aqui, somos convidados a agradecer a Deus. É quem está ao nosso, agradecer a Deus e quem está ao nosso lado. Aí a Kátia, grata Mara, grata amigos. Grato a todos, gente. Juntos. Maravilha. O trabalho foi lindo, graças a Deus. Eu estou assim arrepiada de novo. Essa suprema lembrança crística é fantástico. Já li um monte de vezes, mas dessa vez, com toda essa energia conjunta e tudo isso que nós estamos recebendo, está fazendo muita diferença. De verdade, para mim está. Muito obrigada, gente. Até amanhã. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Grato mesmo. Obrigada, Pai. Até amanhã, gente.